Bom, pessoal, dando continuidade à aula 14, a terceira parte da nossa aula virtual e a última, beleza? Aqui, pessoal, eu trago um exemplo do que tem, né, de nitrogênio dentro dos produtos nitrogenados no mercado para vocês. Quando a gente produz a amônia, lá que a gente utiliza a molécula do ar com o H2, lá que vem principalmente da indústria petrolífera, o gás feito ali, lembrando que essa amônia é um gás, tá? Essa amônia feita ali, ela tem 82% de nitrogênio, então uma alta concentração de nitrogênio. Só que eu não vou usar essa amônia dessa forma, beleza? Ela vai passar por outros processos, os quais vai transformar em ureia, em sulfato de amônio e por diante. E é nesse processo que eu transformo esse gás, é que eu perco a minha concentração de nitrogênio, ou seja, do meu nutriente principal aí desses adubos. Então, pessoal, esse valor que eu trago para vocês é a garantia mínima. Vai variar de empresa para empresa, de marca para marca, eles vão trazer uma garantia mínima para vocês, tá? Então, o nitrato de amônio, ele tem 34% aí de nitrogênio, certo? Sulfato de amônio, né? 21% de nitrogênio e tem 24% de enxofre. Olha que beleza. Então, o sulfato de amônio, eu já forneço enxofre e nitrogênio para minha planta. Excelente, isso é ótimo. A nossa ureia, 46% de nitrogênio. É o que mais contém nitrogênio concentrado, tá? Então, o nitrogênio é o que mais vai conter aí. Nós temos o uran com 32% de nitrogênio. É um líquido, tá? É uma mistura de 1 para 1. Entre ureia e nitrato de amônio. Então, eu ponho 1 de ureia e 1 de nitrato de amônio. É líquido e tem baixíssimo consumo no país, tá? Principalmente porque é sal, né, gente? Então, assim, pode ocasionar queima, perda de uma lavoura toda. Cloreto de amônio com 28% de nitrogênio, diamônio fosfato, que é o nosso DAP. Qual que é a vantagem dele? Ele não tem só nitrogênio. 16% dele é nitrogênio. Porém, 48% é o que? Fósforo. Olha, ele tem mais fósforo que o nitrogênio. Beleza? E o MAP, que é o monoamônio fosfatado. Ele tem só 0,9% de nitrogênio, ou seja, 1% aí de nitrogênio, e 48% de P2O5. Nossa, é muita coisa, gente, tá? E pouco nitrogênio e muito fósforo, ok? Dentro do gráfico aqui, né, do contexto do nitrogênio na atmosfera, no solo, interagindo com as plantas, vocês já entenderam que ele tem o nitrogênio no ar, a gente coloca ele no solo, e no solo, pessoal, quando a gente coloca esse nitrogênio no solo, independente da fórmula, tá, que eu estou adquirindo, colocando ali no solo, o nitrogênio que tem na minha fórmula, ele vai passar por algum processo. Os principais processos que eu tenho é denitrificação, assimilação. Assimilação é quando a planta assimila esse nitrogênio, tá? Nitrificação e amonificação. E vocês precisam entender que é isso, que isso influencia muito na sua adubação em campo. Simplificando aqui para vocês, né, esse processo do nitrogênio no solo, principalmente um processo biológico, tá, pessoal? Ele é microbiológico, ele depende muito das bactérias, dos micro-organismos que estão ali no solo. Primeira coisa que ocorre é a mineralização, tá? Mineralização e imobilização. Vocês vão ver isso agora, só para vocês entenderem o que vocês vão aprender agora. Vocês vão aprender relação carbono-nitrogênio. Vocês vão entender o que é essa mineralização e imobilização, tá? O que acontece? Nós temos que entender que todas essas relações que acontecem no solo, principalmente na parte da mineralização, que eu vou explicar no próximo slide, ou no segundo, ela tem alguns efeitos. Efeito fluxo, mineralização basal e remineralização. O que é esse efeito
efeito flush. Efeito flush, pessoal, vai depender muito da característica do ambiente, tá? É quando é um solo que umedece, seca, umedece, seca, umedece, seca. Isso influencia muito na adubação, na disponibilização desse adubo para a planta, na verdade. Áreas que sofrem com congelamento, não é nosso caso aqui, mas é bom vocês saberem. Nós temos a morte da parte, né, dessas bactérias que fazem esse flush. E quando elas ressuscitam, né, quando elas voltam, elas liberam nitrogênio mineral para o solo. Essa liberação desse nitrogênio mineral é que a planta capta. Nós temos aí a fertilização basal, que nada mais é do que a decomposição da matéria orgânica, tá? E é uma coisa contínua, feita por bactérias, por micro-organismos, por fungos e tudo mais. E a morte dessas bactérias mineralizadoras, tá? Por falta de alimento. Por falta de alimento. Falta alimento para essas bactérias, elas vão morrer. E é um processo lento de recuperação dessas bactérias, tá, pessoal? De 14% em 3 meses e 40% após 2 anos. Agora vocês imaginam a área que pegou fogo. Matou grande parte, né, das bactérias benéficas para a planta, que faziam essa mineralização, ou seja, pegava aquele nitrogênio que a planta não consegue absorver e transformava ele em nitrogênio que a planta absorve lá no solo. Tomem cuidado com as atitudes de vocês em campo, tá? Perda desses micro-organismos é muito prejudicial e influencia inclusive na adubação nitrogenada. Vocês vão ouvir muito daqui para frente essa relação carbono-nitrogênio, tá? Relação CN, quanto de carbono fica, quanto de nitrogênio é disponibilizado. Morreu uma planta, uma cana, por exemplo. Parte dela, vocês vão ter daqui a lignina, que é uma fibra, celulose e hemicelulose. Tudo isso aí é fibra, pessoal, que constitui, né, a planta. E ela passa por decomposição. Quando ela decompõe, ela é formada por quem? Carbono e nitrogênio. Quando ela passa por decomposição, aquela lignina deposita nitrogênio no solo e o carbono fica ali. Assim como acontece com a celulose e a hemicelulose. Quando uma planta tem alta relação carbono-nitrogênio, é que ela se degrada rápido, que é o caso das hemiceluloses aí. Eu disponibilizo rapidamente nitrogênio para as plantas, tá? Graças a essa decomposição desses tecidos, do que está em campo. Então, pessoal, isso vocês vão notar em quê? Plantio direto. A palhada, sabe aquela palhada que fica lá? O que acontece? Aquela palhada que está no solo, ela vai se decompor. A velocidade que ela se decompõe vai depender da quantidade de carbono que tem ali e de nitrogênio. Se tem alta concentração de nitrogênio, ela vai se decompor mais rápido. Se ela tem menos concentração de nitrogênio, ela vai se decompor de maneira mais lenta. Por quê? Eu tenho menos nitrogênio, eu tenho mais carbono. E esse carbono, ele não se degrada rápido, certo? Então, pessoal, vocês percebem quem que vai degradar primeiro? Plantas com maior concentração de hemicelulose, plantas com concentração de celulose e, por último, plantas com a lignina, que é uma fibra mais dura. Nessa fibra mais dura, eu tenho mais carbono e menos nitrogênio. Isso é muito interessante quando a gente faz adubação verde. Sabe aquelas plantinhas que eu mostrei lá no começo para vocês? Que liberam nitrogênio para o solo? Pois é. Quanto mais hemicelulose elas tiverem, mais nitrogênio será liberado para o solo. Aqui, pessoal, eu trago um exemplo disso. Plantei várias plantas, né, para fazer adubação verde, ou seja, disponibilizar nitrogênio para o meu solo. Então, eu tenho aí aveia, ervilhaça, nabo, aveia mais ervilhaça e aveia mais ervilhaça, em concentrações diferentes, certo? O que acontece? A ervilhaça, pessoal, ela tem menos nitrogênio remanescente, ou seja, ela disponibiliza nitrogênio mais rápido para o solo
Em 180 dias já não tem mais nada. Então, para quem precisa de nitrogênio rápido, a ervilhaça é melhor. A aveia, ela disponibiliza nitrogênio para o solo, pessoal, bem devagar. Ou seja, ela tem uma concentração maior de carbono e menor de nitrogênio. E esse nitrogênio ele vai sendo disponibilizado ao solo lentamente, tá? Muito lentamente. Então, o que vocês percebem aí? Que cada planta vai ter uma disponibilidade. Nabo forrageiro é intermediário, né? Plantei nabo forrageiro, é uma planta oleaginosa, para quem não conhece, dos grãozinhos miudinho, o pessoal pensou em utilizar ela para biocombustível, mas não virou. O que acontece? Ela disponibiliza aos poucos o nitrogênio. Então, durante toda a minha cultura, eu vou ter disponibilização de nitrogênio. Certo, pessoal? Carbono, nitrogênio. Nós também temos a mineralização. A gente sempre vai falar muito esse termo, a mineralização do produto tal, produto fulano de tal. Mineralização é o processo pelo qual o nitrogênio orgânico é convertido em nitrogênio mineral ou inorgânico. E isso é chamado de mineralização. Essa transformação, pessoal, ocorre pelos micro-organismos. Quando o micro-organismo está lá consumindo uma matéria orgânica, aquele nitrogênio que está lá, ele é orgânico, beleza? Quando essa bactéria consome essa matéria orgânica, esse nitrogênio orgânico, ela transforma ele em inorgânico ou mineral. Olha que beleza! E isso é a mineralização. É quando o material ele deixa de ser orgânico e passa a ser inorgânico ou mineral. Isso acontece no solo, viu, pessoal? De forma natural ou industrialmente. Imobilização, pessoal. O que é imobilização? Tanto a mineralização quanto a imobilização do nitrogênio, elas acontecem junto, certo? Na verdade, quando está lá na etapa de degradação, que a gente fala aminação, a imobilização ela predomina sobre a mineralização. Ana, boiei, não entendi nada. Tá lá, raciocinem comigo. Plantio direto, aquela camada de matéria orgânica sobre a terra e as bactérias trabalhando ali no 12. Elas estão comendo, elas estão decompondo. Quando essa bactéria, esse fungo, está ali decompondo essa matéria orgânica, ela está transformando aquele nitrogênio que estava ali naquela matéria orgânica, que é só um N2, que a planta não vai consumir, em amônia, ou nitrato de amônia. As bactérias fazem isso. O que acontece? No meio dessa transformação, o processo ele não ocorre todo de uma vez. Ai, comecei de manhã, quando terminei de tarde, beleza. Tava tudo lindo, maravilhoso, tudo transformado. Não, isso é aos pouquinhos. É uma coisa muito lenta, pessoal. Acontece lá no solo de forma muito lenta, beleza? E quando está passando pelo processo de imobilização, aquele nitrogênio que era orgânico e vai ficar inorgânico, ele passa pelo processo de aminação, que é o intermediário. Ele não é nem orgânico, nem mineral ou inorgânico, né? Ele está ali meio termo. Nesse momento, pessoal, esse nitrogênio, ele está imobilizado. Ele não serve para porcaria nenhuma. Ele não é nem matéria orgânica e nem matéria inorgânica, o qual a planta vai absorver. Então, esse nitrogênio que não é nem lá e nem cá, ele está imobilizado até terminar essa etapa de degradação, de decomposição pela bactéria ou pelo fungo, que seja o micro-organismo, ele está imobilizado. Nós temos aí a nitrificação, que é a transformação do amônio para nitrato. E ocorre em duas etapas, tá, pessoal? Graças a quem? As bactérias, né? Essas bactérias, pessoal, elas são aeróbicas, obrigatoriamente elas precisam de oxigênio e quimioautotróficas. O que significa isso? Elas mesmas produzem suas próprias químicas ali e degradam os nutrientes, certo? Então, pessoal, a nitrificação é quando eu transformo amônio
em nitrato para que ele fique disponível para as plantas. E é graças a essa bactéria aí, tá? As nitrosomonas ou as nitrobacters. E por último, pessoal, eu trago para vocês aí a denitrificação. Nossa, isso é um xingamento? Não! O que é a denitrificação, pessoal? Eu tenho um solo e ele passa por um momento de inundação. Ele fica ali inundado. E algumas bactérias aeróbicas passam a utilizar o nitrato. Aeróbicas é que precisa de oxigênio para viver, tá? Anaeróbicas não precisa, aeróbicas precisa. Elas passam a utilizar o nitrato ao invés do oxigênio. Então elas passam a respirar pelo nitrato e continua o seu processo biologicamente ali. E isso faz o que? Isso faz uma fermentação, isso causa gases, isso fermenta, tá? Formando quais gases? N2, que é o da atmosfera, que eu falei para vocês, que está ali, e o N2O, que são perdidos pro ar, tá? O solo não utiliza isso. O solo não agrega esses dois aí para dar para plantinha, não. Eles voam, tá? São gases. Portanto, pessoal, a denitrificação é um processo final, onde eu tiro aquele nitrogênio que está no solo e jogo ele de volta para a atmosfera. Através de quem? Das bactérias. Beleza?